Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, quero saudar a cada um de vocês e desejar cada vez mais que a esperança do ressuscitado que passou pela cruz adentre aos nossos corações. A nossa formação de hoje, ela tem como tema a própria ressurreição do Cristo, né? Que sim, ele está vivo, né? Jesus está vivo. E nós temos como objetivo que é o aprofundamento dos principais aspectos da ressurreição do Cristo para nós como comunidade Shalom, que é a fé, a paz, a esperança e a vida no Espírito, né? Então vamos lá. A parresia, ela vai fazer em nós, ou pelo menos ela deve gerar em nós, esse desejo de ousar, esse desejo de renovar, né? Hoje, com a pandemia mesmo, nós temos que estar atentos, né, a esta graça, principalmente, né? Para poder alcançar o coração daqueles que mais necessitam. Seja por estar aqui preparando essa pregação para vocês, né, aqui via YouTube, seja as lives, né, que a comunidade vai fornecendo desde as laudes até as completas, né, Texto da Misericórdia, Noite de Louvor, por aí vai, né? Então a gente tem que ter essa diligência, essa atenção sobre a graça da parresia, que é uma graça muito peculiar para nós e que ela deve ser exercitada diariamente por cada um de nós, porque o Espírito, ele é sempre criativo, ele nunca é estático, né? E aí, quero também falar com vocês sobre uma virtude que eu tenho ela como muito cara para mim. Busco, assim, né, até falando para vocês que busco mesmo descer cada vez mais nessa dimensão, né? Porque eu sempre costumo dizer que um cristão sem esperança é um cristão que não tem nada a perder, pois ele já perdeu tudo, né? E tem 2 pontos aqui do catecismo, que aí eu vou trazê-los para vocês, que ele vai narrando assim um pouco sobre a esperança. E aí ele fala aqui no seu artigo 1817, ou melhor, seu parágrafo, né? E ele diz aqui: a esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna, pondo nossa confiança, nossas promessas de Cristo e apoiando-nos não em forças nossas, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Por aqui, meus irmãos, a gente já começa a perceber que a esperança é este ponto de partida, onde eu começo a acreditar, onde eu começo a apostar todas as minhas fichas em querer a santidade. Que não é por presunção, mas por vocação. Não é porque eu sou melhor que alguém. Não. Mas porque é uma graça. E essa esperança ela deve ser praticada sempre. Em qualquer circunstância que seja. No trabalho, dentro de casa, nos nossos relacionamentos também afetivos, seja de amizade, seja de namoro, para os casados, no matrimônio, sempre ter esse olhar de esperança. É você perceber que, por mais que aquele seu amigo, aquela sua amiga, ou aquele seu namorado, sua namorada, ou seu esposo, sua esposa, o seu pai, sua mãe, seus filhos, seus netos, enfim, eles são
vias de santidade para você. Eles são este caminho que Deus dá a você para você poder ser santo, ser santa. Lembre, a gente apoia a nossa confiança, as promessas do Cristo, nele mesmo, na própria graça dele. Não é por nossas forças, meus irmãos. Não caiamos nessa ilusão, nessa tentação de acharmos que nós somos capazes de ir para o reino dos céus por nossas próprias forças, que nós não somos. Né? Ainda fala aqui também no 1818 que a virtude da esperança responde à aspiração de felicidade colocada por Deus no coração do homem. Gente, a felicidade que nós temos em nosso coração, a paz de espírito que habita no seu peito, que habita no meu peito, é fruto da esperança. Douglas, por mais... Olha, eu tento ser uma pessoa cada vez melhor com fulano. Mas ele... Sei não. Não sei, Douglas. Acredite. Tem esperança. Porque ele é via de salvação na sua vida. É via de santificação na sua vida. Queria ilustrar vocês como um modelo de esperança para mim. Não vou muito usar Nossa Senhora, que ela é o modelo perfeito. Mas pega aquela jovem, Santa Teresinha, que ela é muito cara para mim nesse aspecto do amor ao Deus, amar a Deus, no amor aos irmãos. Porque ela tem a esperança de que está no caminho certo. Ela, por mais que ela não gostasse daquela irmã, ou por menor que ela fosse, menor no sentido de ser invisível, de fazer as coisas sem esperar nada em troca. Né? Então, Santa Teresinha, para mim, ela acaba sendo cara nesse aspecto, um modelo de esperança, porque às vezes a gente passa no nosso trabalho, nas nossas relações, né? Na nossa vida pessoal como um todo, a gente passa por situações onde a gente vai olhando assim, não tem jeito. Tem jeito. Douglas, mas eu já passei por isso inúmeras vezes. Sim, mas acredite, dessa vez é diferente. Até porque nós não somos mais os mesmos. O que você viveu no passado, esqueça, está no passado. Porque você do passado não é você hoje. E assim nós também temos que converter a nossa mentalidade. Porque muitas vezes nós ficamos nessa preguiça espiritual de querer que as coisas resolvam-se por si só, ou simplesmente nós deletemos essas coisas, algumas vezes, quando Deus quer nos forjar para o que você tanto aspira. Né? Eu gosto muito dessa palavra forja, por conta que a forja ela queima o aço, ela derrete o aço, ela permite que algo tão duro como o metal possa ser algo facilmente manipulável e moldável ao bel prazer do ferreiro. Que no nosso caso, à medida que nós nos deixamos ser impelidos pela esperança, nós, com o nosso coração duro de pedra,
vamos sendo moldados por Deus. Ainda falando sobre a esperança, no artigo 2000, no parágrafo 2090, me perdoem, mas a esperança é o aguardar confiante da bênção divina e da visão beatífica de Deus. Pois é. Nós esperamos muitas vezes, né? Eu quero poder comprar uma casa. Eu quero poder ingressar na comunidade de aliança, ingressar na comunidade de vida. Eu quero poder crescer como um cristão, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais doce, mais atenta aos outros, ter uma escuta mais atenta. Pois é. Isso você vai ter com a virtude da esperança. Esta virtude teologal. E mais, por você crer neste novo, a gente pode também contemplar a face de Deus. Contemplar a face de Deus nos novos feitos. Porque eu acreditei tanto em uma pessoa e que aos poucos, mesmo que ela não vá mudar completamente, mas eu começo a perceber que a luta, e só essa luta dela já é sinal de esperança. Ou pelo menos, deveria ser, se não é. E também para nós ainda, como vocação Shalom, a vida no Espírito. A vida no Espírito, como a gente já foi falando na esperança, que é este novo. Eu só consigo acreditar no outro se eu tiver esse coração apaixonado por Deus, esse coração abrasado. Como a gente vai vendo nos nossos escritos, um coração inflamado a tudo se dispõe, nada retém. Então, que a gente possa efetivamente ter este coração abrasado, estar aberto a este novo. Muitas vezes a gente se pergunta, por que isso, por que aquilo? Por que eu não cresço nisso? Por que eu não cresço naquilo? Por que minha vida permanece assim? Será que você está tendo uma vida no Espírito? Será que você está se permitindo ser impelido pela ação da graça do Espírito? Será que você está tendo fé, esperança? Está também se deixando ser modelado na parresia pela evangelização? Porque a evangelização também, meus irmãos, lembremos que não é só para quem é do ministério de evangelização, não. Assim como a intercessão, também não é só para aqueles que são do ministério de intercessão. Ou o primeiro anúncio. Não. A nossa ação evangelizadora, como diz os nossos estatutos, é no poder do Espírito. E ela é para cada um de nós. E eu digo cada um de nós, não nós, membros da comunidade de vida e aliança apenas, não. Nós também. Mas você, que é membro da obra, que é batizado, que é filho de Deus, assim como eu, também é chamado a evangelizar no poder do Espírito. É chamado a evangelizar na ousadia do Espírito. É chamado a evangelizar na esperança do Espírito. É chamado a evangelizar na vida do Espírito. Então, que nós possamos tomar agora nossas Bíblias em Lucas 24, versículos de 36 a 43.
Amém? Então vamos lá. Estavam falando nisso quando Jesus apresentou-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Espantado, tremendo de medo, pensavam que fosse um fantasma. Mas ele disse: Por que estáis perturbados? Por que vos ocorrem dúvidas? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai e vede. Um fantasma não tem carne e ossos. Vedes que eu tenho. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E como não acreditassem por pura alegria e assombro, disse-lhes: Tende aqui algo para comer? Ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele pegou e comeu na presença deles. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, meus irmãos, Cristo constantemente se revela para nós. Constantemente. De diversas formas. Em diversas situações. Por mais que a gente não acredite algumas vezes, por mais que a gente fique, cadê Deus? Cadê Jesus nessas horas? Cadê Jesus nessa pandemia? Cadê Jesus neste relacionamento? Cadê Jesus no meu trabalho? Cadê Jesus na minha família? Cadê Jesus? Pois é, ele se revela. Nós que muitas vezes ficamos cheios de dúvidas. E como que uma visão turva não consegue distinguir, embora ele ali à nossa frente. E aí é preciso com que Cristo vá tendo novas atitudes, novas posturas que nos façam despertar de nossa lentidão. Como aqui que a gente foi vendo nos apóstolos. Que primeiro ficaram apavorados, achando que era um fantasma. Mas aí Cristo percebeu que pela fala dele apenas não bastasse. Então ele teve que mostrar as mãos e os pés. E aí o sentimento dos apóstolos mudou parcialmente. Tornou-se de um apavoramento para um medo, mas ao mesmo tempo uma alegria. Porque Cristo tinha morrido na cruz. A gente sabe. Eles, então, que presenciaram, né? Eles sepultaram o Cristo. E aí, eles ficaram assombrados de tamanha alegria por ver o amado deles, por ver o Mestre. Assim como nós, né? Assim como a gente tem saudades de uma pessoa e que a gente passa por uma fase, às vezes, solitária, e que quando encontra aquela pessoa, o coração se enche de uma alegria que não lhe cabe ao peito. Você fica assombrado, você fica sem estrutura, sem fala. De tamanha felicidade. Ou quando você realiza algo que você achava que era irrealizável, né? E aí, seguindo adiante, nós vamos abrir novamente as nossas Bíblias em João 19, que para nós é uma passagem muito cara, pois é a passagem que fala da nossa vocação, né? E diz: ao entardecer desse dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam com as portas bem fechadas, por medo dos judeus. Jesus pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Pois bem, aqui quero ressaltar aqui um ponto particular.
Alguns pontos, na verdade. Primeiro ponto. Ao entardecer desse dia, né? Muitas vezes a gente quer que as coisas, ou que o Cristo se manifeste na aurora do dia, né? Na aurora da nossa vida, por exemplo, às vezes, da nossa vida adulta. Mas ele, o ressuscitado, chega no tempo certo. Outro ponto que ainda vai colocar, que os discípulos estavam juntos e com as portas bem fechadas por medo dos judeus. Pois bem, muitas vezes também nós nos encontramos assim, meus irmãos, com medo. Com medo e não deixando com que o Cristo habite a nossa casa. A casa do nosso coração. Por medo. O Cristo em pessoa, o Cristo na pessoa do irmão, o Cristo nas situações, o Cristo no pobre. Né? Mas quando Jesus ele adentra, ele não fica no canto. Ele não fica à margem. Ele se põe ao centro. E nos tranquiliza por inteiros. Ministra sobre nós a sua paz, a sua esperança. E vai nos levando, né, a que cada vez mais possamos crer, né, que é possível vencer o mundo, que ele mesmo diz, não tenhais medo, eu venci o mundo, né? E para tal, ele não nos deixa só. Ele nos dá o seu Espírito Santo. O Espírito Santo que nos leva a crer e experimentar o Cristo ressuscitado, que nos comunica a sua vida, a sua paz. Gente, o Espírito Santo nos leva a crer e experimentar. Não é nem crer e nem experimentar. É os dois. É crer e experimentar. O Cristo ressuscitado, que comunica a sua vida, a sua paz. Também é o próprio Espírito que nos faz desejar ardentemente comunicar esta graça a todos que encontramos. Será que cada um de nós temos nos deixado ser encontrar pelo Espírito Santo? E desse encontro nós estamos com o coração inflamados para poder anunciar o Cristo ressuscitado ao outro? Será que nós estamos com o coração abrasados para efetivamente termos essa mudança de mentalidade? Pois bem, é o Espírito Santo que nos faz crer e experimentar a experiência do ressuscitado que passou pela cruz, que nos comunica a vida do Cristo e a paz do Cristo, que é o próprio Espírito que nos dá este coração ardente, esse coração desejoso, este coração amoroso,
de querer evangelizar, de querer anunciar a todo instante, a toda criatura. A vida no Espírito, meus irmãos, é o lugar por excelência. É o cumprimento indispensável das promessas do ressuscitado que passou pela cruz para nossas vidas. Pensemos aí, diversas promessas que a gente foi experimentando e ouvindo da parte do Cristo. Pois é. Essa promessa que você pensou, ou essas promessas, se cumprirão na vida no Espírito Santo. Porque, meus irmãos, Deus não faz barganha com ninguém porque Ele não precisa. Mas Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe dos anseios do nosso coração. E mais, Deus nos ama. Deus é fiel conosco. Mesmo que nós não sejamos fiéis com Ele, Ele é fiel. Como a gente viu lá atrás no Seminário de Vida no Espírito Santo, que o amor de Deus é pessoal, é gratuito, é constante. Né? E que bendita graça, bendito amor. Bendito amor que eu não mereço. Né? Mas que o Cristo se dá a si mesmo. Porque Ele, sendo amor, não tem o que dar senão amor. Ele não consegue dar outra coisa que não seja a essência dele, amor. Né? Então que nós possamos fixar isso bem nas nossas memórias. É o Espírito que nos leva a crer e experimentar o Cristo ressuscitado, que nos comunica a sua vida, a sua paz. A paz em nós, é a paz na humanidade, é o Espírito Santo que nos comunica a nós. É o próprio Espírito. É o próprio Espírito que vem ordenar toda a nossa vida. Né? Pois como a gente foi vendo, né? Lá na Virtude da Esperança, que aguardar confiante a bênção divina e a visão beatífica do próprio Deus. Né? Tudo isso se dá pela ação do Espírito Santo, que nos impulsiona a dar passos em direção ao próprio Cristo ressuscitado, que nos faz ousar, como a gente foi falando da parresia, que nos abre ao novo, porque, meus irmãos, não se enganem, Deus, quando entra em nossas vidas, que se põe em nosso meio, é para fazer um novo em nós. Mesmo em meias circunstâncias que pareçam repetitivas, mas Ele quer fazer um novo. Né? E, por fim, quero poder suplicar ao Espírito Santo que nós possamos, efetivamente, com um coração desejoso, poder abraçar este novo tempo. Acreditar, porque Cristo caminha conosco a todo instante.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Esposa do Espírito, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom.